45. Noite de Mongols capítulo 376. Se for uma noite longa, serei o amanhecer, fala clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado nó sublinhado a corrente de escuridão aniquiladora foi dispersada pela energia massiva emitida pela fissura do sonho. Este reino de sonho, que era real e ilusório, estourou como uma bolha após a implosão de Aniel. Em meio ao estrondo alto, todo o Norzinho se inclinou vários graus para o lado. O corpo enorme de Wilde também foi impactado, fazendo com que muitos de seus tentáculos se quebrassem enquanto ele era empurrado para trás por vários milhares de metros. Seus olhos se arregalaram em choque enquanto ele observava Giuseppe e sua filha se abraçando. O resultado foi reescrito diretamente apenas por causa de uma explosão de energia excessiva. Essa, na verdade, não era a parte mais inacreditável. O que era ainda mais louco era que Wilde podia sentir que o poder que se espalhava continha Lao, um muito completo e poderoso. Apenas um pequeno vazamento devido à morte foi o suficiente para feri-lo. Isso significava que um rank supremo muito mais forte do que eles tinha caído recentemente. Wilde, um novato de nível supremo que tinha acabado de dominar a lei da eventualidade, ficou cara a cara com uma existência transcendente de nível supremo, e seu coração não pôde deixar de palpitar ansiosamente. Um rank supremo que tinha maestria sobre a lei do tempo era definitivamente uma potência absoluta entre outros ranks supremos. No entanto, uma existência transcendente e tão poderosa foi morta pelo tempo em um piscar de olhos. Haveria alguém capaz de fazer uma coisa dessas? Wilde já conseguia chegar a uma conjectura sem precisar pensar. Melissa. Simplesmente maravilhosa. Mãos que ele não conseguia agarrar antes agora estavam firmemente seguras por Giuseppe. Naquele momento, Giuseppe, um supremo que havia compreendido a lei de seu conceito, era apenas um pai reunido com sua filha perdida e abraçando-a fortemente em êxtase. Melissa. Minha Melissa. O velho cavaleiro murmurou incoerentemente. Pai. Ei, você está feliz? No passado, era sempre você protegendo os outros. Agora é minha vez de salvar você. Melissa estava firmemente segura no abraço do pai enquanto suas lágrimas quentes umedeciam seus ombros. Ela deu leves tapinhas nas costas largas e trêmulas do pai, sentindo pela primeira vez tanto amor caloroso de seu pai. No passado, Giuseppe nunca expressou suas emoções abertamente nem verbalmente. Ele era como uma pedra inabalável, apenas observando silenciosamente e expressando suas expectativas estritas. Melissa sempre ficou descontente com a negligência do pai e protestou à sua maneira. Mas foi somente naquele momento, quando sentiu o tremor incontrolável de Giuseppe e a força de seu abraço, que ela realmente entendeu o quanto seu pai amava e a valorizava. Estou feliz, claro que estou feliz. Giuseppe soltou Melissa levemente, a felicidade claramente aparecendo em seu rosto manchado de lágrimas. Olhando para sua Melissa gentilmente, ele acariciou as bochechas e o cabelo de sua filha. Minha filha está toda crescida e consegue ficar de pé sozinha. Então ele sussurrou, desculpe, Melissa, não tenho leite hoje. Melissa congelou, então sentiu uma dor leve e aguda na nuca antes que sua visão escurecesse e ela ficasse mole. Boa noite. Tenha um bom sonho. Giuseppe olhou para sua filha, a quem ele nocauteou, com uma gentileza incomparável em seus olhos. Ele se levantou lentamente com a garota em seus braços enquanto a gentileza em seu rosto gradualmente desaparecia e uma expressão fria e inabalável retornava. Melissa inconscientemente estendeu a mão e agarrou as roupas dele, esforçando-se para murmurar algo indistinto. Está tudo bem, minha filha. Está tudo bem. Tudo vai melhorar. Giuseppe deu um tapinha gentil nas costas de Melissa como se estivesse confortando um bebê. Melissa relaxou o corpo e adormeceu nos braços do pai. Giuseppe levantou sua filha em um berço. Ele ainda podia sentir a respiração fraca, mas ainda existente, da filha, assim como seu batimento cardíaco lento, mas poderoso. O calor da vida de Melissa era quase escaldante. Giuseppe se sentiu mais à vontade do que nunca. Queimando. O que pode queimar não é só a vida. Giuseppe respirou fundo. A Aether condensou-se enquanto ele ativava o sigilo da torre do rito secreto no corpo de Melissa e silenciosamente entoava o encantamento de teletransporte.
Houve um clarão de luz quando Melissa foi teletransportada para o ponto de segurança criado pela torre do rito secreto. José pegou sua espada novamente, seus olhos afiados encarando Wilde à distância, que havia restabelecido seu domínio. O mago negro encontrou seu olhar. A lei da queima convergiu mais uma vez para o corpo de Giuseppe com um ímpeto imparável. Desta vez, ambos os lados revelaram todas as suas cartas. Na batalha seguinte, não havia outra maneira a não ser usar todo o seu poder. Wilde friamente reuniu sua lei da eventualidade, sabendo muito bem que essa mudança repentina havia interrompido sua vantagem absoluta. Não apenas Melissa havia sobrevivido, mas Giuseppe também havia se acalmado. Além disso, seu esquema anterior de fingir a morte por meio de sacrifício havia se tornado inútil, dada a reversão no tempo. Droga! Wilde sabia que as coisas não estavam boas. No passado, ele já poderia ter fugido quando confrontado com as mesmas circunstâncias. Em todo caso, já que ele havia alcançado o poder de nível supremo e tinha uma vida pseudo-eterna, estaria tudo bem mesmo se ele tivesse que esperar mais 2 anos para lutar novamente. Quanto ao rosto, quem diabos se importa com isso? No entanto, Wilde sentiu grande indignação em seu coração, porque José foi favorecido. Porque lhe foi dada uma segunda chance. Eu não acredito. Mesmo que tenha que recomeçar, eu ainda vencerei como antes. Giuseppe, você não pode vencer minha eventualidade. Wilde rugiu. Seu corpo se rejuvenesceu rapidamente enquanto tentáculos serpenteantes sustentavam seu corpo enorme e o faziam se contorcer para a frente. Muitos movimentos enormes apareceram, densamente compactados e sobrepostos uns aos outros. Parecia um zumbido de milhares de pessoas cantando simultaneamente, cada uma individualmente completando magias de alto nível. Com o domínio da eventualidade os aprimorando, o poder desses feitiços foi ampliado muitas vezes e lançado na direção de Giuseppe. Ele tinha que atacar primeiro. Como conheciam os trunfos um do outro, ambos apostariam suas vidas para dar o golpe final. Giuseppe observou o mar de tentáculos e feitiços intimidadores se erguerem sobre ele. O domínio de eventualidade de Wilde que cobria todo o campo de batalha começou a encolher também. Wilde reuniu todas as suas forças para derrotar Giuseppe. O velho cavaleiro levantou a cabeça. Seus olhos pareciam estar queimando com chamas e emitindo um brilho branco puro. Quando os tentáculos de Wilde o alcançaram, Giuseppe levantou sua espada. Estava queimando do mesmo jeito, só que o combustível era completamente diferente. Assim como Melissa aprendeu em sua supervelocidade com a chave da porta, o nome Giuseppe representava queimar a si mesmo, usar sacrifício e proteção como fonte de força. Proteção e sacrifício. Não era nenhum conceito abstrato, mas algo que realmente existia. E essa foi a fonte e o poder de Giuseppe se queimar. Ele tinha que proteger Melissa e Norzin. Tudo que ele queria proteger estava atrás dele. Então, como ele poderia não dar tudo de si? Giuseppe observou os tentáculos assobiando em sua direção e sorriu. Então, ele balançou a espada larga em chamas em sua mão. Assim como cortar um pedaço de tofu, o mar de tentáculos, escuridão aniquiladora e feitiços de Wilde foi cortado. O chão trêmulo sob os pés de Winston fez com que ele se sentisse como se estivesse em um trem de alta velocidade que havia acionado os freios de emergência. Atordoado, ele esfregou a cabeça e olhou ao redor, sentindo que algo estava errado. Ruídos de luta intensa ainda ressoavam do campo de batalha. O dragão criator e a barreira diante dela estavam divididos, e os cavaleiros atrás gritavam alto, pedindo salvação nessa emergência. Sim, a barreira quebrou. Então. O que aconteceu então? Winston perplexo ficou paralisado no lugar. Definitivamente, algo estava errado. Winston não achava que havia algo errado com a cena diante dele há apenas alguns segundos, mas sentiu que havia esquecido algo. Ele não teve escolha a não ser voltar seu olhar para o chefe mais perceptivo da divisão de logística. No entanto, ele ficou surpreso ao descobrir Caroline ajoelhada no chão e tremendo violentamente. Um pouco de sangue pingava entre os dedos de sua mão cobrindo seu rosto. Winston foi até ela para ajudá-la e perguntou, qual é o problema? Caroline respirou fundo e levantou a cabeça. Seus olhos estavam sangrando, e ela tinha uma expressão de choque total. Agora mesmo, alguém mexeu no tempo e o fez voltar. O chefe da divisão de combate, que normalmente era calmo e firme, ficou perplexo. O quê? Caroline conteve a dor e apontou para os olhos. Informações que vivia em Exofezing.
Alguma outra existência de nível supremo que apareceu de repente foi capturada pelo fluxo reverso do tempo e despedaçada, interferindo assim na reversão do tempo. O que fez com que a batalha entre Wilde e Giuseppe fosse reescrita. O que ela disse foi extremamente chocante, mas a maneira como ela disse foi tão leve que não parecia real. Qualquer um que testemunhasse isso com os próprios olhos pensaria que estava sonhando. Dado tal grau de reversão do tempo, além das pessoas que viram o bater das asas da borboleta ou aquelas que testemunharam a agulha do tempo sendo girada, geralmente ninguém mais notaria nada. Assim como a perda de memória de Winston. No entanto, os exofasing de Caroline permitiram que ela capturasse o fluxo de informações que se dissipava no espaço e tempo ao redor, permitindo que ela obtivesse instantaneamente suas memórias perdidas. Mas, ao mesmo tempo, também a fez pagar o preço da quase cegueira. Outro rank supremo. Winston sentiu seu couro cabeludo formigar. Se fosse apenas uma reversão do tempo, o fluxo do destino não mudaria e reescrever a batalha estaria fora de questão. Então, além de reverter o tempo, um rank supremo também foi morto. A morte daquela existência transcendente de rank supremo foi usada para afetar todo o campo de batalha. O único ser capaz de fazer tudo isso parecia ser aquele jogador de xadrez, longe do campo de batalha, que observava tudo do início ao fim. É esse o verdadeiro poder dessa pessoa. Winston não ousou imaginar e apenas olhou fixamente para o campo de batalha à distância. Traço, com a espada desembainhada, aquecendo o ar ao redor e fazendo ondular, Giuseppe cortou para a frente com um golpe de cortar o céu, rompendo instantaneamente os tentáculos escorregados que estavam cobertos com a escuridão aniquiladora da eventualidade. Encantamentos tabu misturados entre eles foram quebrados como vidro, transformando-se em fragmentos violeta escuros que foram levados pelos fortes ventos provocados pelo ataque de alta velocidade de Giuseppe. Apertando os olhos ligeiramente, Giuseppe viu o rosto furioso de Wilde. Wilde, vamos acabar com isso de uma vez por todas hoje. Giuseppe encarou Wilde de frente, cuja aparência original não podia mais ser vista. A escuridão aniquiladora da eventualidade em volta em seu corpo enorme e atual era como espíritos malignos circulando ao redor dele. Seu corpo gradualmente se expandiu, e inúmeros tentáculos perfuraram o chão quebrado, como palhas, extraindo o poder do abismo sem fim formado pelas almas dos mortos. A resposta de Wilde foi um rugido que não soou humano. Giuseppe ajustou sua posição, e as chamas ao redor de seu corpo instantaneamente romperam o campo de batalha isolado por este poderoso domínio. A nevasca violenta no céu escuro e sombrio parecia ter sido perfurada pela espada afiada enquanto as nuvens espessas e escuras se dissipavam gradualmente. O já destruído Dream Creator significava que esta batalha estava agora situada no mundo real. Tempo e realidade estavam conectados. Um sol vermelho nasceu nesta noite fria de inverno, e um brilho afiado como uma espada derramou-se em Lorzin. A neve no ar começou a derreter silenciosamente, assim como a morte de tudo estava desaparecendo silenciosamente. Gradualmente, a temperatura começou a subir, tanto que até o ar começou a se distorcer. As chamas no corpo de Giuseppe queimavam mais e mais intensamente até o ponto em que ondas de calor irrompiam do corpo de Wilde. Giuseppe estava de pé com sua espada erguida. Seu corpo não queimava mais com as chamas brancas indomáveis, mas sim com uma labareda vermelha. Ele disse suavemente: Wilde, este lugar está escuro há muito tempo. É hora do sol nascer. Neste momento, as chamas não estavam queimando sem combustível à toa. Em vez disso, elas estavam queimando em nome da proteção. Giuseppe gradualmente subiu para o céu. Raios de luz emergiram de seu corpo, como se quebrassem sua concha humana e abraçassem o reino do Supremo. Muitas bolas brilhantes de fogo o cercavam enquanto Giuseppe se tornava completamente uma chama viva, uma figura enorme, em constante transformação, tão brilhante que ninguém conseguia olhar diretamente para ela. Giuseppe levantou-se no ar e olhou para Wilde no chão. Selvagem, esta greve vai destruir todo o nosso passado. Wilde olhou para seu velho inimigo. Não havia luz alguma na noite escura. Giuseppe era a própria luz. Giuseppe, quem está morrendo é você. Wilde gritou furiosamente enquanto sua cabeça humana voltava para o corpo maciço da personificação do mal. Seus incontáveis tentáculos se retraíram em uma bola na velocidade da luz enquanto um grande olho pálido se abriu no meio daquela enorme massa acinzentada parecida com um tumor.
O brilhante Giuseppe refletiu-se no centro de sua pupila pálida no momento em que o olho foi aberto. Morra, Wilde. A voz alta de Giuseppe reverberou por todo o campo de batalha. Naquele instante, a bola de luz chamada Giuseppe foi arremessada em direção ao Wilde como um meteorito, desenhando um raio de luz mais brilhante que um sol recém-nascido. Wilde também não ficaria para trás. Uma enorme matriz distorcida girou naquela pupila gigante, condensando a escuridão aniquiladora da eventualidade que foi então disparada violentamente. Preto e dourado colidiram, enviando enormes ondas de choque ondulantes. Até as nuvens no céu foram varridas quando as duas forças se encontraram. Winston, como todos os outros, assistiu ao fim da batalha de longe. Ondas de choque e os estrondos altos que as acompanhavam o derrubaram e ele foi forçado a sacar sua própria espada e cravá-la no chão, segurando firmemente o punho para evitar ser arremessado para longe em um estado lamentável. Selvagem. Giuseppe. Os dois rugidos furiosos pareciam ressoar por todo o mundo enquanto a força poderosa um do outro fazia seus corpos se distorcerem e deformarem. As partes mais próximas do epicentro estavam desaparecendo a uma velocidade visível a olho nu. A corporificação massiva de Wilde começou a chiar e vaporizar no momento em que entrou em contato com Giuseppe, enquanto Giuseppe começou a envelhecer rapidamente por causa da escuridão aniquiladora. Eventualmente, ondas massivas de éter ondulando da morte de ranks supremos colidiram e se fundiram, gradualmente formando uma bola de luz. Como uma explosão nuclear, ela finalmente explodiu com uma luz ofuscante. No final de uma longa noite, o dia amanheceu. Noite de Mongols capítulo 377. Não é nada assustador. 16 Manor, corredor lateral. Greg estava prestes a falar quando uma luz ofuscante brilhou do lado de fora da janela, seguida por barulhos altos e tremores violentos. Estrondo, brum, estrondo. Por um momento, pareceu que o chão estava desabando e todas as construções na mansão tombaram para o lado. Um Greg atordoado congelou no lugar e foi empurrado para o chão pela inércia antes mesmo de poder reagir. Aqueles servos e guardas que seguiam atrás e que tinham corrido para dentro caíram no chão também. Em meio a pânico, o velho mordomo se recuperou da queda e se levantou, gritando em uma tentativa de manter a ordem nesta cena caótica. Todos vocês se acalmem. Acalmem-se. Mestre. Você está bem, mestre? O que está acontecendo lá fora? O leal mordomo limpou o sangue do rosto e correu para ajudar seu mestre. Um Gibbon um tanto sem palavras olhou para o mordomo que estava claramente muito mais nervoso do que ele. Balançando a cabeça, ele deu um tapinha na mão do último e disse calmamente: estou bem. Provavelmente é um terremoto. Ele olhou para a luz que gradualmente desaparecia enquanto seus sentidos espirituais pulsavam. Embora seus pensamentos estivessem um pouco confusos, ao ver o ponteiro dos segundos do verme-relógio que havia girado mais de meio círculo para trás, Gibonong entendeu aproximadamente o que tinha acabado de acontecer. O tempo foi reiniciado. Todo o espaço e tempo eram como uma ampulheta que tinha sido invertida antes de começar a fluir novamente. Embora não parecesse que não havia nenhuma diferença, o rio do tempo que fluía não estava mais na mesma ordem que estava originalmente. Em outras palavras, a explosão, os flashes e o tremor na frente deles perfeitamente conectados à cena de alguns segundos atrás estavam de fato em outra linha do tempo após a reinicialização. Giz Shiu tinha um olhar confuso no rosto. Ela sentiu uma tontura sutil como se tivesse acabado de andar em uma montanha-russa. Ela sentiu que tudo diante de seus olhos parecia um pouco diferente. Ela olhou para as luzes de cristal oscilantes enquanto sua visão giratória lentamente retornava ao normal. Memórias de antes da reversão do tempo gradualmente retornaram à sua mente enquanto ela observava o lustre de cristal balançar. Os olhos da jovem senhorita Ji se arregalaram de surpresa. Reversão do tempo? Ela se virou apressadamente para encontrar o olhar de Gibonong. O casal pai e filha trocaram olhares tácitos e ambos sentiram um arrepio na espinha. Tempo. Não era essa lei dominada pelo nível supremo que foi capturada pelo chefe Lin e quase devorada. Embora não tivessem certeza do que exatamente aconteceu, ambos sentiram vagamente uma conexão entre essa série de eventos. A fuga da existência de classificação suprema foi provavelmente planejada pelo chefe Lin desde o início. Somente neste momento em que exibiu seu último resquício de força se tornou uma importante peça de xadrez nas mãos do chefe Lin. Caso contrário, o chefe Lin nunca teria deixado aquela existência de nível supremo ir embora se ele realmente quisesse matá-la.
E a julgar pela reação do discípulo de Joseph, Greg, esta peça de xadrez provavelmente estava influenciando a batalha decisiva entre a Torre do Rito Secreto e a seita devoradora de cadáveres, que acontecia a milhares de quilômetros de distância. Que tipo de ousadia e poder era esse? Usar patentes supremas como peças de xadrez e a totalidade de Norzim como um tabuleiro de xadrez. Gizzy sentiu falta de ar e seus membros estavam dormentes. Ela achou difícil se acalmar. Após cerca de 10 segundos, os tremores cessaram e a escuridão retornou ao exterior. Lin Ji quase quis encontrar um lugar para rastejar por baixo. Felizmente, o terremoto parou rápido o suficiente, permitindo que ele salvasse um pouco a cara. Enquanto ele se agarrava à mesa para se apoiar, sua primeira reação foi verificar rapidamente se o relógio que ele segurava estava intacto. Ufa! Lin Ji deu um suspiro de alívio ao ver o relógio tic-taqueando e o pequeno inseto fofo se contorcendo ainda inteiro. Graças a Deus não está quebrado. Um desses definitivamente custaria uma fortuna. O que foi? Ah, foi um terremoto. Lin Ji se afastou da mesa com bastante naturalidade e casualmente limpou a poeira de si mesmo com uma expressão calma, agindo como se não fosse alguém que quase se arrastou para debaixo da mesa em pânico. Exalando bruscamente, ele disse: "Eu ainda achava que era algo grande." Bem, como diz o ditado, você não pode fugir de um terremoto enorme, mas não precisa fugir de um pequeno. Vocês ainda não tiveram experiências de vida o suficiente, hein? Ah. Ele suspirou e se virou para Greg. Ao vê-lo no chão, ele estendeu a mão e sorriu. Você está bem? Por que você estava tão ansioso? Jovens ainda são muito imaturos. Apenas venha me encontrar se precisar. Não adianta ficar tão nervoso. Não é como se eu fosse fugir. Estou bem, estou bem. Um arrepio subconsciente percorreu a espinha de Greg quando ele viu um sorriso, fazendo-o balançar a cabeça vigorosamente enquanto se levantava imediatamente. Isso é bom, murmurou Lin Ji com um leve balançar de cabeça. A propósito, o que você queria dizer? Greg abriu a boca para falar, mas o velho mordomo imediatamente ficou alarmado quando notou o jovem. Ele rapidamente correu na frente de Jibunong e gritou em pânico: "É ele! Parem-no! Não o deixem vir! Ele me ameaçou com uma faca e me nocauteou. Mestre, ele pode não ser o verdadeiro Greg, mas um assassino." Os servos que estavam espalhados por todo o lugar imediatamente ganharam vida e rapidamente correram para subjugar Greg enquanto o caos se instalava mais uma vez. Greg estava perdido e não sabia o que fazer. Enquanto Lin Ji não sabia exatamente o que tinha acontecido, ele podia imaginar que isso era um mal-entendido depois de todo aquele tempo gasto com o jovem. Sem saber se riu ou chorava, ele tentou explicar: "Senhor Butler, você pode ter entendido errado. Ele está aqui por mim. Além disso, ele é só uma criança, como ele pode ter te nocauteado?" O velho mordomo tinha ficado assustado antes, mas ainda tinha certeza da pessoa que havia colocado uma faca em seu pescoço. "Não. Tenho certeza. É ele. Senhor Lin, não se deixe enganar por ele." Lin Ji deu de ombros e olhou para o verdadeiro dono da casa em busca de ajuda. Jibunong rapidamente se adiantou e disse: "Chega. Esses dois são nossos estimados convidados e certamente é tudo apenas um mal-entendido. Albert, você deve ter se enganado. Por enquanto, vá para o local do banquete e apazigue nossos convidados primeiro." Naturalmente, Albert, o mordomo, não conseguiu refutar a vontade de seu mestre. Assim, ele só pôde dar a Grego uma reverência educada, mas ele ainda disse teimosamente: "Sim, mestre, mas um homem não fica sob uma parede perigosa. Com minha lealdade, imploro que não fique no mesmo cômodo que uma pessoa empunhando uma faca." Gritos e berros de surpresa de convidados do lado de fora realmente podiam ser ouvidos. Parecia que o terremoto repentino tinha assustado muitas pessoas. O banquete foi forçado a uma interrupção temporária. Gizzy se aproximou e sussurrou para Jibonong: "Pai, vamos sair primeiro. Ainda teremos que lidar com os convidados lá fora." Jibunong lançou um olhar rápido para o claramente ansioso Greg, então assentiu. "Minhas desculpas por não poder lhe fazer companhia por mais tempo, Sr. Lin." "Claro." Lin Ji expressou sua compreensão. "Por favor, vá em frente. Seria ainda melhor se você pudesse voltar mais tarde e me contar o que aconteceu." "O que aconteceu? Você não sabe o que é melhor?" Jibunong não conseguiu evitar dizer isso internamente,
Mas ele ainda manteve o sorriso cortês. Vou mandar alguém confirmar a situação exata e definitivamente vou atualizá-lo quando terminar de falar com Greg. Quando o pai e a filha G saíram junto com o mordomo, o resto dos servos seguiram o exemplo. Apenas Greg e Lin Jie ficaram no corredor lateral. Lin Jie exalou bruscamente e sentou-se mais uma vez. Então, ele subconscientemente limpou qualquer poeira no pequeno relógio que segurava. Tudo bem, me diga. O que te deixou tão em pânico a ponto de assustar tanto o velho mordomo? Lin Jie sentiu que, como adulto, não poderia parecer ignorante diante de uma criança. Limpando a garganta, ele fingiu estar calmo e deu alguns conselhos. Não entre em pânico, não importa o que aconteça. Todas as coisas podem ser revertidas. Embora manter a calma possa não funcionar necessariamente, com certeza é melhor do que entrar em pânico. Eu já disse antes que você sempre pode me dizer se encontrar alguma dificuldade ou problema. Como diz o ditado, atravesse a ponte quando chegarmos lá, certo? Eu definitivamente ajudarei se puder. Lin Jie olhou para Greg seriamente. O jovem nobre finalmente voltou aos seus sentidos neste ponto, mas ele estava ainda mais confuso. Ele olhou para fora da janela, pensando sobre o tempo que parecia ter mudado, assim como seu professor que ainda estava em uma situação incerta. Finalmente ele começou a gaguejar inquieto. Sim. Mas. Você. Agora mesmo. Sinto muito. Como? Lin Jie confortou o jovem. Não fique ansioso. Fale devagar. Greg respirou fundo. Assim que abriu a boca para falar, vibrações da palma da mão interromperam. Foi então que ele percebeu o dispositivo de comunicação firmemente preso em sua palma suada. Um pouco assustado, ele olhou para baixo para ver o iTorre sendo exibido no visor. Esta era a identificação usada especialmente pelo pessoal da Torre do Rito Secreto para notificações de emergência. Será que a batalha de seu professor finalmente chegou ao fim? Sinto muito. Greg pulou e fez uma reverência educada para Lin Jie, e depois de ver uma resposta desta, ele saiu ansiosamente do corredor lateral por uma pequena porta e rapidamente atendeu ao chamado. Aprendiz de cavaleiro Greg. Uma voz que ele não conhecia soou do outro lado da linha. Não era o chefe Winston. O coração de Greg deu um pulo quando ele murmurou: sou eu? Sua missão foi abortada. O quê? Por quê? A voz fria e indiferente ao telefone parecia querer pronunciar algum tipo de veredito. Um arrepio percorreu a espinha de Greg quando ele disse com a voz trêmula: Professor Joseph. Como está Sir Radiante Knight? Atualmente, todo o campo de batalha está coberto por uma enorme quantidade de éter e nosso pessoal não consegue entrar ou sair. Portanto, não posso lhe dar uma resposta precisa. Atordoado, Greg olhou para uma janela ao lado e levantou a cortina para espiar a distância. Ver a brecha no céu fez seu coração afundar. E quanto ao resultado da batalha? Pela avaliação final da Etheric Surveillance Network, parece ser destruição mútua. Teremos que esperar por relatórios da Logistic Division sobre a investigação terrestre para mais informações. Greg não disse nada por um longo momento, como se estivesse congelado no lugar. Parece ser. Onde está? Onde está o chefe de seção Winston? Depois de um bom tempo, Greg respirou fundo para se firmar e recuperar a compostura. Era sempre ele que me contatava antes. Como? Ele está atualmente localizado perto do campo de batalha e provavelmente foi afetado. Seu paradeiro atual é indeterminável. O tom da voz do outro lado nunca oscilou. Tudo bem, aprendiz de cavaleiro. Você já pediu o suficiente. Nós o informaremos imediatamente se houver alguma notícia sobre Joseph, já que você é seu discípulo. Mas agora, para evitar um possível esquema de Wilde, você é obrigado a abortar sua missão e aceitar uma nova. Mate Charlotte. Greg desligou. Uma forte sensação de dúvida surgiu em seu coração. Impossível. É impossível. Já que o chefe Lin realmente interferiu, significa que ele respondeu ao nosso pedido e salvou o professor. Era impossível que ele tivesse sofrido destruição mútua. Mas o maior problema era que, enquanto o destino de José era desconhecido devido à tentativa de impedir Wilde, a Torre do Rito Secreto estava fazendo com que seu discípulo continuasse com uma missão ainda mais perigosa antes que a situação se esclarecesse. Eles estavam simplesmente explorando o ódio e a sede de vingança de Greg. Simplesmente assustador. Gizishio começou a tremer depois de receber as últimas informações e rever tudo o que tinha acontecido.
Embora ela não tivesse testemunhado pessoalmente a batalha entre os Supremos, ela de fato viu o chefe Lin mover a mão na face do verme-relógio com seus próprios olhos. A julgar pelo olhar que Greg tinha quando entrou correndo, que quase o fez chorar, provavelmente significava que Giuseppe estava em grande desvantagem naquela batalha, pelo menos antes que o tempo voltasse. Mas agora, a situação atual ainda era indeterminada. Assim como eles testemunharam antes, quando o rank supremo com a lei do tempo fez uma reversão, foi meramente um refluxo do próprio tempo. Sem nenhuma interferência externa, tudo retornaria à sua posição original. Em outras palavras, se o chefe Lin quisesse afetar a batalha, simplesmente reverter o tempo não teria mudado o resultado. Portanto, a existência transcendente de nível supremo foi intencionalmente liberada pelo chefe Lin para que, neste momento específico, sua morte, que liberou um enorme poder da lei, fizesse as engrenagens do destino girarem no que poderia ser chamado de efeito borboleta. Durante todo esse processo, o aspecto mais assustador foi que o chefe Lin tinha realmente calculado precisamente os movimentos daquela existência. Ele não apenas extinguiu completamente aquela existência, como a usou para manipular os destinos de Will e de Giuseppe. Desde o começo, desde o momento em que ele saiu da livraria. Não, desde o momento em que Giz existiu egoisticamente e decidiu convidá-lo para o banquete, ou desde antes, quando Andreu deu o verme da roda de relógio, ou foi desde que Will e Giuseppe se conheciam. De qualquer forma, tudo fazia parte do plano do chefe Lin. Só o mero pensamento disso fez um ser poderoso como Giz existiu tremer de medo. E isso era algo que pessoas comuns nunca teriam a mínima ideia. Senhorita Ji. Uma saudação familiar assustou Giz existiu. Ela se virou imediatamente e viu Lin Ji saindo do corredor lateral com o cloqueorme na mão. Chefe Lin. Giz existiu entrou em pânico como se tivesse sido pega em flagrante. Ela imediatamente abaixou a mão cobrindo a boca e tentou forçar um sorriso. Por que você saiu? Posso ajudar em alguma coisa? Seu olhar involuntariamente caiu sobre o verme-roda-relógio e ela estremeceu. Não é nada demais. Acabei de lembrar que você esqueceu de pegar o presente. Sério, eu já a dei, como ele ainda pode estar em minhas mãos. Lin Jie pegou as mãozinhas frias de Giz e enfiou o cloqueorme nelas. Com um sorriso, ele disse, depois de assistir minha demonstração agora, você não deveria mais ter medo, certo? Olha, ele não é nada assustador, talvez até bem obediente. Noite Demon Golds capítulo 378, Final perfeito União da Verdade. Andreu seguiu Raziel enquanto eles viajavam por baixo do Machine Loop. Os laboratórios abandonados ao redor deles estavam silenciosos, e apenas focas complexas acima deles iluminavam o caminho com luz fraca enquanto o corredor vazio ecoava com o barulho de seus sapatos de couro. Esta era a cidade dentro da cidade de Norzin, Machine Loop. Machine Loop estava localizado abaixo do distrito central de Norzin, conectando seus distritos superior e inferior. O ponto mais baixo desta cidade dentro de uma cidade eram os portões para o distrito inferior, que eram hermeticamente fechados com muitas camadas de segurança. Era o lugar mais secreto de toda a Trutunion. Além daqueles autorizados a explorar o distrito inferior, bem como certos funcionários da Holy Resource Development, qualquer outra pessoa que quisesse passar por aqui teria que enfrentar todo o poder de fogo da Trutunion. Todos os laboratórios e fábricas da Trutunion ficavam em Machine Loop. Este era o lugar onde as pedras filosóficas inferiores eram produzidas, bem como onde o projeto Claydol era conduzido, o que deu origem à criação do produto eventualmente finalizado S-277. As áreas restritas bem no fundo, que foram abandonadas há muito tempo, serviram como fortaleza de Raziel por milhares de anos. Tudo que serviu a caminho da espada flamejante, bem como seus próprios ideais, que incluíam estabelecer controle mental sobre toda a União da Verdade, pesquisar a estrutura cerebral de estudiosos excepcionais e permitir que as pessoas criassem a verdadeira consciência para homúnculos. Tudo foi concluído aqui. Em outras palavras, este era um lugar para esconder sujeira. Andreu olhou para o enorme laboratório em forma de colmeia no centro. Caminhos mecânicos ligavam todas as salas como se fossem órgãos em um corpo humano, enquanto muitos técnicos de laboratório inexpressivos em jalecos brancos atravessavam de um lado para outro entre as salas. Eles nunca pararam de funcionar desde que Raziel os criou. Mas hoje, esse entorpecimento acabaria. Afinal,
A verdadeira união da verdade não precisava mais se esconder. Uma sensação incontrolável de excitação cresceu no coração de Andreu, e ele não conseguiu evitar respirar fundo enquanto seguia Raziel. Ele estava se aproximando lentamente do núcleo da união da verdade e nunca se sentiu tão próximo do poder e da autoridade. Estrondo. Um estrondo veio de cima, soando como se coisas estivessem desabando enquanto poeira caía do alto. Liderando o caminho sem diminuir o passo, Raziel refletiu: interessante. Esses dois ascenderam ao posto supremo ao mesmo tempo. Aqueles dois? José Pilde. Andréu ficou atordoado e um pouco surpreso. O chefe Lin realmente escolheu deixá-los ascender juntos. Imaginei que seria uma situação em que uma parte usaria a outra como trampolim. A situação que você imaginou já aconteceu uma vez. No entanto, Andreu nunca esperou que Raziel se virasse e levantasse os óculos antes de lamentar, ser capaz de ferir gravemente Aniel instantaneamente e usar seu caminho de fuga e o choque posterior de sua morte para reescrever a conclusão daquela batalha. Eu tenho que dizer, Lin. Não, o dono daquela livraria é capaz de escrever roteiros e enredos melhor do que eu pensava. Naturalmente, todas essas eram cenas do passado que ele via através daqueles óculos. Como membro do Patofi Flaming Sword, Raziel sabia o quão poderosa era a lei de Aniel. No entanto, tudo tinha um preço, e esse inseto não tinha racionalidade e agia de forma imprudente porque era poderoso. É natural que ela caia nas mãos daquela pessoa. O maior estudioso conhecido como sabedoria etérea coçou o buraco em sua têmpora enquanto pensava. Aniel, um dos 10 anjos do caminho da espada flamejante mencionados durante nossa conversa agora há pouco, morreu nas mãos do chefe Lin daquele jeito. Uma existência transcendente de nível supremo instantaneamente esmagada como uma formiga. Só isso foi o suficiente para subverter a visão de mundo de Andreu 3 vezes. E, além disso, o tempo não havia sido revertido. Qualquer outra pessoa teria começado a suar frio ao perceber isso, mas Andreu, que já se considerava dependente da livraria, só conseguia ficar cheio de admiração, reverência e excitação ao pensar em quão poderoso o chefe Lin era. Neste momento, Old, que estava encarregado de monitorar a situação, gritou: a rede de vigilância Ether começou a falhar, mas parece que a batalha acabou. No entanto, a luta entre Wild e Josepa ainda é intensa e não se sabe se eles estão vivos ou mortos. A torre do rito secreto ainda está nos pedindo ajuda. Devemos enviar alguém? Andrew deu de ombros e revelou um sorriso irônico. Vamos esperar um pouco. De qualquer forma, parece que a Secretariat Tower não se importa muito com a vida de Joseph. Esse sujeito sempre foi totalmente devotado à organização. Estou realmente ansioso para ver a reação dele quando descobrir a verdade um dia. Tudo bem, vamos esperar a conclusão da batalha, Old respondeu e desligou. Raziel continuou a andar. Parece que você não se importa muito com o resultado final entre esses dois. Senhor Raziel, você sabe que a vitória ou derrota deles não tem nada a ver comigo nem com a causa da união da verdade. Naturalmente, Andreu não podia dizer que era leal apenas ao chefe Lin. Seria melhor se as outras pessoas inúteis morressem. Com um sorriso, ele continuou: se Giuseppe vencer, é apenas a torre do rito secreto continuando em sua trajetória original. Se Wilde vencer, ele está apenas continuando a luta contra a torre do rito secreto. Mesmo se ele superar a torre do rito secreto, ainda é o mesmo para nós. Este mundo pode ficar sem a torre do rito secreto e aceita a devoradora de cadáveres, mas não pode ficar sem a união da verdade. Independentemente de quem comanda Norzim, os acadêmicos sempre terão um lugar aqui. Raziel assentiu com a cabeça em uma demonstração de completa aprovação. Você leu bem detalhadamente. Estou realmente começando a admirá-lo mais. Em direção a esse robô de louvor que só sabia concordar, Andrew deu um sorriso falso. Então, para dar a Trutunion uma voz mais forte no futuro, devemos deixar a Trutunion retornar ao caminho certo. Está certo. Todas essas coisas inúteis presas nos velhos costumes devem desaparecer. Raziel estreitou os olhos levemente enquanto olhava para aqueles técnicos de laboratório de homúnculos abaixo. Ele respirou fundo e disse: a Trutunion não precisa mais deles, de fato. Tudo aqui tem que fazer concessões para uma Trutunion melhor no futuro. Andrew disse imediatamente: não se preocupe, está tudo arranjado. Já consegui alguém para mandar a irmã da prima embora. Para o público,
Afirmaremos que a batalha entre Joseph e Wilde fez com que alguns produtos experimentais nos laboratórios internos explodissem. O colapso tornaria temporariamente a entrada do distrito inferior inutilizável, e o fornecimento de bens para o desenvolvimento de recursos de Role pararia temporariamente. Quando a Câmara de Comércio de Ash anunciar a segunda entrada e tomar a fatia de mercado, a atenção do Distrito Central mudaria. Teríamos então mais tempo para estender o fechamento da entrada. E continuando com um sorriso irônico, a honorável Presidente Maria, que voluntariamente se sacrificou para explorar e experimentar no Distrito Inferior, permanecerá para sempre no subsolo como um sacrifício heróico. Um final perfeito. Essa foi a única resposta de Raziel. Ele guiou Andreu por todos os laboratórios semelhantes a favos de mel. Como designer, a familiaridade com o lugar estava praticamente gravada em sua alma, e, por fim, levou Andreu a bordo do elevador. Raziel abaixou a cabeça e olhou para a equipe abaixo por um longo tempo enquanto os elevadores de vidro transparente continuavam a subir. Escondido aqui estava a evidência de seu trabalho anterior para a espada do caminho flamejante e a evidência de alguns experimentos desumanos. Sem dúvida, ela tinha que ser destruída, caso contrário, ele seria desqualificado de ser o novo líder que estava prestes a governar toda a União da Verdade. Embora ele não tenha mais um cérebro, ele ainda sente arrependimento. Andreu se perguntou enquanto observava a estranha expressão no rosto de Raziel. Afinal, Raziel tinha trabalhado com esses homúnculos por vários milhares de anos, e certamente não era certo se ele não sentisse nada por eles. O elevador continuou subindo por algum tempo, e eles finalmente chegaram ao chão. O céu estava completamente limpo, mas era de um branco infinito, todo o gelo e a neve tinham derretido. Andreu estava no telhado da Trutunion e olhou para todo o campo de batalha. Embora não se importasse com o resultado dessa batalha, ele ainda estava curioso sobre quem o chefe Lin favoreceria entre Joseph e Wilde. Uma bola gigante de luz explosiva floresceu na intersecção do céu e da terra. As ondulações daquela energia massiva podiam até ser sentidas aqui, e os cabelos e roupas de Andreu e Raziel esvoaçavam no vento quente do inverno. Ruas próximas já estavam destruídas além do reconhecimento. A enorme estrutura subterrânea de metal que sustentava Norzin agora estava aparecendo, como se revelasse um monstro invisível nas cavernas escuras e profundas que estava encarando os vivos. Senhor Raziel, faça isso, disse Andreu. Raziel detonou o mecanismo de autodestruição nos corpos dos trabalhadores homúnculos nos laboratórios subterrâneos abaixo. Um estrondo baixo veio de baixo, e a magnífica cidade dentro da cidade foi mais uma vez envolta em poeira enquanto a Trutunion dava o alarme. Bip bip bip, Andreu de repente ouviu vibrações e um bip vindo do bolso do peito. Com uma carranca, ele pegou seu dispositivo de comunicação e percebeu que o chamador não era de um contato gravado. No entanto, ele atendeu a ligação porque estava de bom humor. Quem é? Presidente Andreu. A voz do outro lado parecia um tanto tensa, como se a pessoa estivesse ferida. Sou eu, Winston, chefe da divisão de combate da Secretariat Tower. Noite de Mongols capítulo 379. Os dois não podem vir com grande dificuldade. Winston conseguiu acordar após as explosões provocadas pelas ondas de choque. Ele não sabia há quanto tempo estava inconsciente, nem sabia onde estava no campo de batalha. A única coisa boa foi que ele encontrou Caroline por perto quando abriu os olhos. Parecia que ele ainda se lembrava de proteger o chefe mais fraco da divisão de logística pouco antes de ele perder a consciência durante o caos. Caroline havia recuperado a consciência antes dele e estava parada ao lado, olhando para o campo de batalha com os olhos fechados e as sobrancelhas franzidas. Tosse, tosse. Af. Winston cuspiu um bocado de sangue. Ele tirou a poeira da cabeça e se levantou. Como o éter dentro de seu corpo havia se exaurido para resistir à onda de choque, Winston não tinha como se tratar. Ele só conseguiu recuperar uma bandagem já manchada de sangue no slot de função de sua armadura e aplicou a força em seu braço para estancar o sangramento. Depois de se enfaixar, ele ignorou a dor que sentia no corpo e cambaleou até Caroline. Ele olhou na direção que Caroline estava olhando. Poeira e fumaça abundavam, dificultando a visão de qualquer coisa, mas estava tão quieto que apenas o assobio do vento podia ser ouvido. Aparentemente, Caroline percebeu sua aproximação e disse: "Estou tentando obter informações relativas a Giuseppe." Winston ficou atordoado por um momento antes de imediatamente perguntar com urgência: "Como está?"
Você encontrou alguma coisa? Os vincos na testa de Caroline se aprofundaram enquanto ela balançava a cabeça. Não. No meio da frase, ela gemeu de dor enquanto o sangue escorria de seus olhos mais uma vez. Felizmente, Winston a estava apoiando. Caso contrário, ela certamente teria caído no chão. O humor ansioso de Winston mudou. Ele percebeu que tipo de perigo esse tipo de ação representava em um ambiente cheio de éter produzido pelo choque de ranks supremos. Não se esforce demais. Winston suspirou. Atualmente, sou a única com a habilidade de olhar para as coisas. Se eu não me esforçar, em quem mais podemos confiar? Caroline, cujos olhos estavam sangrando, pegou sua bolsa de cintura por hábito. Ela queria pegar um cigarro, mas só conseguiu tirar alguns pequenos fragmentos de papel de tabaco. Juntos, os dois encontraram um lugar relativamente plano e espaçoso para sentar e observar a paisagem distante que era vagamente discernível em meio à fumaça e à poeira. A Batalha das Fileiras Supremas finalmente chegou a uma conclusão. No final, aqueles dois se transformaram em bolas de luz, respectivamente, uma preta e uma branca que romperam com escuridão e luz capazes de devorar tudo. Os dois poderes imensos se chocaram sem qualquer hesitação na crença de que definitivamente se matariam. O centro do campo de batalha agora se tornara uma cratera. Os prédios ao redor foram reduzidos a pó preto, e toda a área agora era como um deserto desolado cheirando a morte. Devido à explosão desses três níveis supremos, um éter violento foi espalhado por todo o campo de batalha, como se fosse um contaminante. A maioria dos seres transcendentes normais experimentaria zumbido e vômitos apenas por estarem na vizinhança. Pessoas comuns nessa posição provavelmente sofreriam aberrações físicas no local. Além disso, ainda havia muito poder residual que causaria problemas. As leis sem nenhum mestre dissiparam-se por toda parte afetando tudo. As pessoas inexplicavelmente queimariam aqui, envelheceriam e desapareceriam, ou até mesmo pisariam em um reino de sonho. A conjectura de Winston era que a área dentro de um grande raio ao redor da 67th Avenue se tornaria uma nova área restrita e registrada. Droga! Winston coçou a cabeça em angústia e xingou. Sob tais circunstâncias, a maioria na torre do rito secreto presumirá que Giuseppe está morto. A torre não enviará ninguém para morrer e primeiro selaria este lugar para minimizar as baixas. Embora eu não consiga encontrá-lo, ainda sinto que José provavelmente está vivo. Caroline murmurou enquanto teimosamente continuava a escanear o campo de batalha com olhos de olhar. Tenho certeza de que ele ainda está vivo. Winston insistiu entre dentes. Sua camaradagem e amizade passadas com Giuseppe brilharam em sua mente. Que pedaço de lixo inútil eu sou. Eu consegui ajudar Giuseppe com alguma coisa. Era como se uma faca estivesse sendo torcida em seu coração enquanto arrependimento e dor o engolfavam. Winston realmente desejava ter morrido ali ao lado de Giuseppe. Winston nem sequer conseguiu se arrepender depois de ver Melissa desaparecer diante de seus olhos. Agora, ele estava igualmente impotente com o desaparecimento de Giuseppe. Essa inutilidade o fez sentir que não era praticamente diferente de traição. Não podemos desistir ainda, Winston sussurrou de repente. Há alguém que pode salvar Giuseppe. Chefe Lin. Caroline congelou. Mas... não. Ou melhor, isso é verdade em certo sentido. O chefe Lin já salvou Giuseppe uma vez. Agora, só podemos confiar em nós mesmos para tirar Giuseppe do abismo. Winston respirou fundo, então disse, é Andrew. Caroline ficou em silêncio por um tempo quando soube da escolha de Winston. Ele também é um dos lacaios do dono da livraria. Já que o chefe Lin interferiu, significa que Giuseppe definitivamente ainda está vivo. Agora mesmo, apenas a Trutunion tem a habilidade de entrar e sair livremente deste campo de batalha. Esta é nossa única esperança, disse Winston enquanto observava o poder caótico da lei espalhado por todo o campo de batalha. Seu próprio dispositivo de comunicação havia sido destruído, então ele só conseguiu encontrar um que ainda pudesse ser usado para ligar para Andrew. Linge colocou o relógio na mão de Giz e Shio e encorajou. Na verdade, é bem fofo. Tente tocá-lo. Giz e Shio tremeu levemente enquanto pegava o pequeno relógio primorosamente trabalhado. Então forçou um sorriso. De fato, ele não é nada assustador. Não terei medo. Embora ela tenha dito isso, ela não ousou tocar naquele verme. Não ter força para despertar sua habilidade era uma coisa.
Mas se Gizishin fosse descuidado e acidentalmente fizesse o tempo fluir para frente ou para trás, causando mudanças em eventos importantes, ela se tornaria uma grande pecadora. Ela respirou fundo enquanto olhava para sua mão que ainda tentava resistir. Peço desculpas por deixar você ver esse meu lado embaraçoso. Ah. Lin Ji acenou para ela e comentou com um sorriso. Todo mundo tem coisas das quais tem medo. Por que se desculpar por uma coisa dessas? A chave é que as pessoas precisam superar seus próprios medos. O que você teme é frequentemente o próprio medo. Quanto mais você tem medo, mais você tem que enfrentá-lo de frente. Só então você teria a chance de crescer. Não tenha medo de tentar, pois isso só lhe fará bem. Sim. Gizishiu assentiu imediatamente. Lin Jie tinha saído do corredor lateral principalmente para esperar por Greg e também para passar o presente. Neste momento, ele estava no segundo andar e casualmente olhou para baixo. Mesmo depois de passar por um terremoto de magnitude 7 ou 8, a mansão A16 ainda mantinha sua aura grandiosa e indomável. Para a família Ji, o terremoto tinha sido apenas uma questão de alguns pratos ilustres quebrando, e não havia muito pânico ansioso. Lin Ji não pôde deixar de pensar que mesmo um tremor desses não abalaria os ricos, ao contrário de sua livraria decadente, que estava sempre com vazamentos ou correntes de ar. O coração de Lin Ji realmente doeu. Gizishiu esperou silenciosamente ao lado, observando o dono da livraria enquanto ele ficava em silêncio. Um olhar solene apareceu em seu rosto enquanto as pessoas em pânico abaixo refletiam em seus olhos como formigas cujos ninhos estavam pegando fogo. Todos os seres vivos eram meramente partes de um pequeno palco em seus olhos, e ele era o único público. Gizishiu olhou para o clockwork em sua mão. Exercendo força em seus dedos, ela o apertou firmemente. Se isso fosse uma peça de teatro dirigida pelo chefe Lin, ela também queria ser a personagem principal. A jovem senhorita Ji respirou fundo. Ela absolutamente não podia ter medo. Caso contrário, ela nem seria capaz de ser uma peça de xadrez. Assim como José Wilde. Gostaria de saber como o Sr. Wilde e o Sr. José estão agora. Falando nisso, Gizishiu disse, um tanto triste, esses dois podem ser considerados meus amigos de livro também. Eu queria convidá-los para o banquete, mas infelizmente. Nada mal, mocinha. Mas esses dois brigariam no momento em que se encontrassem, certo? Lin Jie ficou, de fato, bastante satisfeito em ouvir isso. Afinal, seu propósito ao montar o café do livro era deixar seus clientes interagirem, estimularem uns aos outros a estudar e comprar mais livros. No entanto, Giuseppe estava em uma missão agora, e o velho Will provavelmente estava fazendo uma pesquisa. Dado o temperamento solitário deste último, como ele poderia comparecer a um banquete desse tipo? Os dois não podem vir, explicou Lin Ji, dando de ombros. O coração de Gizishiu deu um pulo. Aconteceu alguma coisa com aqueles dois? Não. Como algo pôde acontecer com os dois? Lin Ji ponderou um pouco, então fez uma piada. Eu simplesmente não acho que sua ideia seja confiável. Os dois definitivamente brigariam se encontrassem. E no final, eles certamente se separariam em maus termos. Parte em maus termos. Parte em maus termos. Os olhos de Gizishiu se arregalaram. Como eles puderam se separar em termos ruins? Claro, eles tinham que estar por perto antes que pudessem se separar. Será que o chefe Lin está insinuando que aqueles dois ainda estão vivos? Noite de Mongols capítulo 380, morto, mas não morto Stone. Por que ele está ligando? Andreal franziu a testa e se virou para Raziel. Embora esse sujeito não tivesse mais cérebro, o último ainda era uma potência de classificação suprema com imensa habilidade mental. Afinal, talvez o suficiente para compreender informações que não eram de nível superficial. Raziel ajustou seus óculos de aro dourado. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Andrew pegou o dispositivo de comunicação e perguntou conscientemente, ou é o chefe de divisão Winston? Você não parece muito bem, e por que está usando o dispositivo de comunicação de outra pessoa? Aconteceu alguma coisa? Enquanto falava, ele olhou para a enorme cratera à distância, envolta em uma enorme nuvem de poeira. Embora a torre do rito secreto tenha rapidamente criado uma barreira temporária de terceira camada para bloquear a visão e os pensamentos das pessoas comuns, alguém com a habilidade e o nível de Andrew ainda conseguia vê-la claramente. Do seu ponto de vista,
Toda a 67ª Avenida estava em ruínas, desprovida de qualquer sinal de vida. Estava claro que Winston havia sido gravemente ferido na linha de frente. A voz de Winston ainda estava áspera e vacilante. Chega dessa conversa inútil. A Truth Union não enviou nenhum reforço para o campo de batalha. Vocês estão todos tentando cortar todos os laços com a Secret Tower. Andrew podia ouvir a ansiedade oculta na voz de Winston e sorriu calmamente. A batalha entre Joseph e Wilde acabou. O pessoal enviado por nós é apenas para limpar o campo de batalha. Importa se eles chegam cedo ou tarde. Quanto a cortar laços, isso não é algo para você decidir, Winston. Se realmente acontecer, quem você acha que acabaria pior? Depois de ficar em silêncio por um momento, Winston disse, Joseph vencerá. O próprio chefe Lin disse isso. Andrew ficou surpreso antes de ouvir Winston continuar. Você ouviu corretamente. Posso lhe dizer que a Secret Tower enviou pessoal para descobrir os pensamentos do chefe Lin em relação a essa batalha, e eu era a pessoa responsável por essa missão. Andrew instintivamente se virou para Raziel, que levantou os óculos e assentiu. Ele não está mentindo. Ah! Andrew caiu na gargalhada. Então, é assim que a Secret Tower trata um cavaleiro leal. Que ridículo. Como você acha que José pensaria se soubesse que estava sendo usado como uma ferramenta descartável? Winston respondeu friamente. Não sei o que ele pensaria, mas ele deve vencer. Se ele morrer devido à inação da Truth Union, você acha que pode escapar da responsabilidade? Uau, Andrew zombou. Ele é parte da Secret Tower. O que isso tem a ver comigo se vocês não o salvarem? Winston bufou. Originalmente, nada. Mas acho que te envolvi agora. Como você acha que o chefe Lin pensaria se soubesse que você estava ciente disso, mas se recusou a enviar alguém para encontrar Joseph? Mesmo que ele realmente não gostasse de Joseph, um sujeito que não era totalmente devotado ao chefe Lin, talvez fosse exatamente isso que o chefe Lin estava tão apaixonado em mudar. Em outras palavras, se o dono da livraria conseguisse transformar Joseph de um nobre, justo e altruísta cavaleiro em um devoto crente, seria realmente algo que valeria a pena perder tempo. Provavelmente isso era algo que lhe traria alegria. E para uma existência como a do chefe Lin, encontrar alegria era provavelmente a coisa mais importante em sua vida. Talvez esse fosse o bissádico do chefe Lin. Tudo bem. Embora ele realmente não gostasse de José, como seguidor e crente do Senhor, qualquer coisa que pudesse fazer o Senhor feliz era a primeira prioridade de André. Ele soltou um suspiro e disse lentamente, tudo bem. Vou mandar alguém para vasculhar o campo de batalha. Mas seria limitado a apenas uma busca. Do outro lado, Winston pareceu dar um suspiro de alívio. Depois do que pareceu uma longa pausa, ele agradeceu desajeitadamente e desligou o dispositivo de comunicação. Andrew olhou para o dispositivo de comunicação em sua mão e imaginou a imagem do robusto cavaleiro de armadura, Winston. Arrepios se formaram por todo o seu corpo e ele desligou o dispositivo de comunicação com desgosto. A torre do rito secreto é bastante ousada para até mesmo desistir voluntariamente de uma semente de classificação suprema. Mas com base no meu senso atual, mesmo que Joseph esteja realmente vivo, temo que as coisas se desenvolvam como eles pensam, comentou Raziel. Andrew assentiu e ativou seu dispositivo de comunicação novamente. Ele não se importava se Joseph realmente sobreviveria, mas a vida daquele velho cavaleiro estava, até certo ponto, relacionada às inclinações do chefe Lin. Andrew não podia ser tão superficial quanto antes e tinha que enviar alguém confiável. Ele percorreu sua agenda de endereços. Primeira Sandra. Esta jovem era a nova chefe de medicina que Andrew havia promovido pessoalmente. Ela havia substituído sua irmã mais velha, que havia sido recentemente enviada daqui e estava temporariamente em estado vegetativo. Ao mesmo tempo, ela também havia sido abençoada pelo dono da livraria. Em termos de habilidade ou status, isso era totalmente infalível. Ele discou o número imediatamente. Prima estava no laboratório, ocupada fazendo ajustes em seus elixires. Ela estava profundamente absorta e mordia a ponta da caneta enquanto tentava ao máximo calcular a fórmula da proporção e as possíveis consequências de adotar as características especiais dos ingredientes. Sua expressão era de extremo foco. O laboratório, localizado perto da superfície, tinha o mais alto nível de autorização. Ninguém, exceto a própria prima,
Andreu e Yu tinham permissão para entrar e perturbá-la. Flutuações do campo de batalha a muitos quilômetros de distância não chamaram sua atenção, nem os vários alarmes subterrâneos e estridentes que estavam mais perto. Foi somente quando o toque alto e estridente soou do dispositivo de comunicação que ela conseguiu se desvencilhar de seus elixires. Tendo testemunhado como Prima era em seu laboratório pela primeira vez, Andreu forçou a jovem a definir este toque em seu dispositivo de comunicação para permitir que ela se libertasse de seus experimentos quando estivesse profundamente absorta. Ah! Prima olhou para cima assustada, deixando cair a caneta em sua mão de susto enquanto tentava conectar a ligação. Ela ficou bastante ansiosa ao perceber que era uma ligação de seu superior e gaguejou apressadamente: vice-presidente. É o presidente. Andreu corrigiu mal-humorado em seu coração. Deixa pra lá. Agora não é hora de ficar batendo na mesma tecla. Andreu disse rapidamente: escolha alguns médicos e boticários entre seus subordinados. Também designarei alguns combatentes para você. Leve-os ao campo de batalha na 67th Avenue e procure por sobreviventes. Observe que a lei da eventualidade espalhada pela morte de um rank supremo cobre aquele lugar. Equipe equipamentos de proteção e tome medidas de salvaguarda. Embora se dissesse que era uma busca por sobreviventes, na verdade, nenhum ser transcendente comum poderia ter sobrevivido estando no meio do campo de batalha. Mas, pelo bem da imagem da torre do rito secreto, ele não poderia dizer que era apenas para encontrar Giuseppe. Tudo bem. Primo pensou consigo mesmo enquanto assentia vigorosamente. E essa provavelmente é a minha primeira tarefa desde que assumi o cargo, certo? Então, quando ela se lembrou de que Andreu havia pedido a todos para prestarem atenção à mansão A16, um estranho pressentimento surgiu dentro dela. Essa missão está relacionada ao chefe Lin? Ela perguntou cautelosamente. A resposta de Andreu foi sucinta. Sim. Então você tem que fazer o seu melhor, entendeu? O coração de Prima deu um pulo e ela se virou para olhar o livro que o chefe Lin lhe dera, Tomo Primordial de Poções. O chefe Lin disse uma vez que o estudo da medicina era para criar o próprio valor. Ela respirou fundo algumas vezes para ajustar seu estado mental. Esta não é apenas minha primeira missão como chefe de medicina, mas uma relacionada ao meu Salvador, a grande existência, Sr. Lin. Isso significa dizer que é hora de provar meu valor ao chefe Lin. Vou dar tudo de mim, disse Prima enquanto se animava. Do outro lado da linha, uma pergunta surgiu na mente de Andreu depois que ele encerrou a ligação. Pensando bem, embora o senhor tenha pessoalmente julgado que foi uma vitória de Joseph Wilde, aquele mago negro conspirador que aterroriza tantos, está realmente morto. Raziel respondeu de repente: morto. Andreu se virou, apenas para ouvir Raziel acrescentar: mas não morto. Andreu tinha um olhar complexo no rosto naquele momento. Olhando pelo buraco na cabeça de Raziel, ele realmente se perguntou o que exatamente estava se passando na mente deste último. Raziel, no entanto, não se incomodou com o olhar ameaçador de Andreu. Ele apenas olhou para o horizonte e murmurou: Augustus. O rei gigante que nem mesmo o caminho da espada flamejante conseguiu fazer se curvar. No entanto, agora você é finalmente forçado a responder ao chamado do destino e entrar no vórtice da luta. Provavelmente é apenas uma questão de tempo antes que você desça do trono, certo? Andreu não conseguia entender esses murmúrios, mas naquele momento, quando olhou nos olhos de Raziel, ele não parecia um robô de louvor cuja cabeça havia sido escavada, mas a verdadeira sabedoria etérea que havia criado a totalidade de Norzim. Quando a morte se aproximava, Wilde caiu de costas. Uma sensação de ser queimado vivo por um inferno furioso tomou conta de seu corpo. Tal dor quase excedeu seus limites até que ele começou a esquecer essa dor. Enquanto resistia ao ataque final de Joseph, seu corpo físico se desintegrou pouco a pouco e, a essa altura, estava quase completamente destruído. O mago negro tentou se sacrificar para o chefe Lin mais uma vez neste momento, tentando usar esse movimento para escapar mais uma vez. No entanto, ele de repente se lembrou da última vez que fez isso. A resposta do chefe Lin ao sacrifício da própria vida foi rejeição. Isso mesmo. Somente recusando a vida sacrificada seria separada do Sansara e ressuscitada no mundo humano. Ao mesmo tempo, isso significava que o chefe Lin havia rejeitado o ato de Wilde de se sacrificar, o que era, em certo sentido,
Recusar Wilde a ser um súdito de seu reino divino. Isso significava que havia um problema com a lealdade de Wilde. Minha lealdade. Como isso é possível? Os olhos de Wilde se arregalaram e ele de repente perdeu a voz. De fato, houve um aspecto em que ele não foi suficientemente leal e poderia de fato ser considerado um ato extremamente blasfemo. E isso foi porque ele se sacrificou porque queria que o chefe Lin o rejeitasse e usasse isso para derrotar Giuseppe. Neste mundo, como poderia haver um crente devoto que não está disposto a entrar no reino de seu Deus e até mesmo deseja ativamente ser rejeitado por seu Senhor? Mas ainda, usar isso em uma tentativa de realizar um desejo pessoal. Meu Deus, o que eu fiz? Wilde percebeu tardiamente porque o chefe Lin estava do lado de Giuseppe nessa batalha. Não. Poderia ser. Eu queria. Eu ainda desejava. Não. Poderia ser o tratamento que o chefe Lin me deu. Wilde lutou internamente. Dor e arrependimento extremo inundaram enquanto ele estendia a mão, esperando segurar algo. Mas ele não tinha mais mãos. Em termos mais científicos, ele estava vaporizando. O processo deveria ser extremamente doloroso, mas como até mesmo seus sentidos desapareceram, a dor era irrelevante. No quadro final de sua visão desaparecendo, ele viu Giuseppe cair no chão também. O corpo do velho cavaleiro também estava em frangalhos, seus olhos cheios de má vontade e raiva, mas brilhantes como o brilho de uma espada na luz do sol. Infelizmente, a visão de Wilde escureceu rapidamente, e ele viu apenas metade do corpo de seu oponente virar cinzas. Ah, bem. Essa é minha eventualidade. Wilde era impotente para mudar qualquer coisa. Embora extremamente relutante, ele gradualmente se deixou levar e afundou na escuridão sufocante da morte. Sua visão era escura como o breu, e tudo que o cercava era silêncio. De repente selvagem. Uma voz familiar atravessou o nada da morte e entrou em seus ouvidos como se fosse uma ilusão. Meu discípulo. A voz estava mais clara agora. Essa voz, como se atravessasse camadas de sonhos, cruzando montanhas e mares, entrou diretamente nos ouvidos de Wilde. Era íntimo e tudo muito familiar. Os olhos de Wilde se arregalaram. A escuridão o cercava. Estava escuro como breu em todas as direções, tornando impossível para ele se orientar. Wilde não conseguia sentir seus membros nem qualquer sensação em suas mãos e pés. Isso até o fez se perguntar se ele realmente existia. Apenas um círculo de caracteres antigos que pareciam escritos casualmente flutuava ao redor dele, bloqueando a escuridão ao redor. Professor. Wilde, ou o pouco de pensamento que lhe restava, mal conseguia reconhecer quem o estava chamando. Antigo rei do som sagrado, imperador negro, linguista de dragões, último descendente de gigantes. Todos os tipos de títulos dados a este grande ser transcendente. Ele era um livro de história viva, assim como o professor do mago negro Wilde, Augustus. Professor. Wilde ficou repentinamente perdido quando avistou um ponto verde de luz brilhando à distância que estava aumentando gradualmente em brilho. Sem nem pensar, Wilde correu naquela direção. Depois do que pareceu uma eternidade, ele chegou e agarrou o último neste sonho sem fim. Bata, bata, bata. O pequeno par de asas desta carta imediatamente se retraiu, como se fosse um dócil pombo-correio. Esse método de envio de mensagens. E mesmo professor. Assim que Wilde teve esse pensamento, as asas desapareceram e a carta ficou quieta em sua mão. Wilde não tinha certeza se era sua mão. No topo da carta havia uma joia dourada em forma de escaravelho. Este é o anel que o professor usava. Antes que Wilde pudesse reagir, ele foi sugado para dentro dos olhos do besouro dourado enquanto a voz de Augustus ainda ecoava em seus ouvidos. Boa sorte, meu último discípulo. Noite de Mongols capítulo 381, mesma origem prima largou o dispositivo de comunicação e soltou um longo suspiro de alívio. Então, ela deu um tapinha no rosto todo para limpar sua mente que estava imersa em leitura e fazendo elixires por um longo tempo. Ela olhou para os frascos ao lado dela, então pegou Primordial Tome Wolf Potions de seu lugar na mesa de experimentos imaculada. Seus dedos correram sobre a capa do livro enquanto ela olhava fascinada para as palavras douradas aparentemente brilhantes. Para Prima, essa era a luz da verdade. Este livro registrou quase todo o conhecimento de poções que superou em muito a pesquisa atual. Foi a busca ao longo da vida de todos os boticários. Ela abraçou o livro grosso com força,
e seu coração não conseguiu evitar bater forte de excitação. A intenção do chefe Lin era a intenção de Ladion Alpurgis. Durante o tempo que passou na livraria, Prima entendeu completamente uma coisa: como a próxima pessoa a exercer autoridade para governar a noite, Wen também estava administrando com sinceridade e diligência como assistente da livraria, porque o dono, Lin Ji, era o pai que lhe dera uma nova vida. Lin Ji estava em primeiro lugar em tudo o que Wen pensava ou fazia. Portanto, Prima, que viveu com Wen durante aquele período e ouviu a reverência de Wen pelo chefe Lin todos os dias, naturalmente tinha esse detalhe gravado em seu âmago. Isso deve ser um teste. O chefe Lin espera que eu possa resolver problemas com minha própria força e oferecer meu valor a ele. A vida de Prima começou a mudar drasticamente desde que ela saiu da livraria. Essa grande existência, dita onisciente e onipotente, mudou completamente seu destino como uma caridade casual. Sendo assim, ela deveria fazer o melhor que podia para retribuí-lo. Desde que obteve conhecimento do chefe Lin, Prima nunca parou de aprender. Ela estava esperando esse dia chegar. Prima respirou fundo algumas vezes. Ela não conseguia deixar de se sentir um pouco nervosa com a ideia de ter que liderar e direcionar outros pela primeira vez após ser promovida a chefe de medicina. Depois de ensaiar mentalmente como deveria agir, a garota tímida reuniu coragem, arrumou suas roupas e saiu do laboratório, observando então os acadêmicos que estavam todos olhando para ela. Ela suportou o desejo subconsciente de recuar e se esconder atrás da porta. Imitando o comportamento animado e capaz de sua irmã de suas memórias, ela anunciou calmamente: esta é uma missão de emergência. Aqueles de classificação aí acima que não estão em nenhuma missão de pesquisa devem me seguir. Tragam equipamentos de proteção. Estamos indo para 67 TH Avenue. Esta poderia ser considerada a primeira vez que Prima deu uma ordem. Observando o grupo silencioso diante dela, ela até desejou que o chão pudesse se abrir e engoli-la. Com certeza, eu ainda estou. Sim, chefe. Os acadêmicos naturalmente se dividiram em dois grupos. Aqueles abaixo do ranca continuaram a trabalhar, enquanto aqueles acima do ranca se levantaram e foram em direção à sala onde o equipamento de proteção estava armazenado. Estudiosos comuns que ainda não tinham entrado em contato com níveis de autoridade meramente tinham pensamentos puros e simples. Enquanto houvesse ordens de cima, eles obedeceriam. Com trajes de proteção, pelo menos havia uma garantia de vida, e infecção ou poluição era uma questão pequena. Além disso, a 67 TH Avenue era um local raro deixado para trás por dois soldados de patente suprema que lutaram com todas as suas forças. Certamente, havia muita coisa ali que valia a pena estudar. Desde que alguns resultados pudessem ser alcançados, eles poderiam deixar uma marca no campo acadêmico. Mesmo que morressem, tudo isso valeria a pena. Alguns estudiosos até se aproximaram animadamente e apertaram a mão de Prima. Obrigado por esta oportunidade, chefe. Definitivamente executarei bem quaisquer instruções que você tiver. Prima observou o estudioso à sua frente e assentiu vigorosamente enquanto a apreensão em seu coração se transformava em alegria. Então, era assim que Assis se sentia. 67ª Avenida. A fumaça que enchia o ar estava misturada com o poderoso éter e a caótica lei. Como uma névoa, quando sugada para os pulmões, era como um veneno de ação lenta que matava continuamente vidas ilimitadas. Winston se mexeu ansiosamente enquanto olhava para o dispositivo de comunicação em sua mão, então se virou para olhar para Caroline, que estava descansando. Seus poucos momentos de sondagem a levaram ao seu limite. Atualmente, ela havia perdido completamente a consciência e não conseguia condensar nenhum éter. Mas, ainda assim foi tudo em vão. Os olhos de olhar de Caroline só conseguiam sentir o poder de queimar de Josepa ainda pulsando ritmicamente, como uma alma que partiu ainda pairando neste campo de batalha desolado, interferindo em todas as informações que ela conseguia reunir. Isso fez com que Caroline se sentisse completamente desamparada. Da mesma forma, todo esse poder residual persistente impediu Winston de entrar nessa área. Agora, sua única esperança era o pessoal que a União da Verdade enviaria. De repente, uma mão deu um tapinha no ombro de Winston. Winston ficou assustado e teve o desejo subconsciente de sacar sua espada. Mas então ele percebeu que não havia mais ninguém ali além de Caroline e ele, e assim a chegada só poderia ser da equipe de resgate que eles estavam esperando.
Com isso, ele sentiu uma sensação de alegria e alívio. Ele virou a cabeça, então. Não viu nada. Por favor, abaixe a cabeça. Ao ouvir isso, Winston imediatamente abaixou o olhar e viu uma baixinha completamente coberta olhando para ele. Você é Prima Sandra, chefe de medicina da Truth Union. A voz abafada de Prima veio através do traje de proteção de éter. O vice-presidente Andrew me enviou aqui. Então é você. Winston foi pego levemente de surpresa. De acordo com a inteligência da Secret Tower, Prima também foi uma das poucas que teve uma estadia prolongada na livraria por algum tempo. Depois desse período de tempo, ela foi promovida diretamente por Andrew a chefe de medicina. De fato, quando se trata do chefe Lin, Andrew não ousa ser negligente em enviar alguém diretamente conectado à livraria. Mas, isso significa que o chefe Lin disse naquela época era verdade? Giuseppe vai ganhar, só que o processo pode ser um pouco complicado. Ou algo assim. Afinal, se aquele ser realmente quisesse brincar com eles, ele poderia facilmente ter impedido Prima de vir. Winston sentiu como se metade do peso tivesse sido tirado de seus ombros. Nesse caso, as chances de sobrevivência de Giuseppe eram pelo menos 20% maiores do que antes. Ótimo. Mas será que essa jovem diante de mim consegue mesmo fazer isso? Winston não conseguia esconder sua preocupação. Embora Prima fosse de fato favorecida pela livraria, ela ainda era muito jovem. Além disso, nem mesmo os relatórios de inteligência da Secret Tower tinham registros das conquistas da garota no campo da medicina. Mesmo que Giuseppe ainda estivesse vivo, a situação provavelmente era terrível. Ela realmente conseguiria. Não bastava confiar apenas nos médicos e boticários que compunham os números. Embora ela pudesse ver a dúvida nos olhos do cavaleiro, Prima não duvidou mais de si mesma. Calmamente, ela respondeu de forma firme, embora o vice-presidente Andrew não tenha dito, eu acredito que você quer que eu salve o Sr. Giuseppe, certo? Por favor, tenha fé em mim. Eu definitivamente o trarei para fora. Eu juro em nome da noite. Winston ficou surpreso. Ele nunca imaginou que ela realmente seria uma crente de uma bruxa primordial. Mas isso não está certo. Já que ela acredita em um Walpurgis, então sua postura em relação ao dono da livraria deveria ser em relação aos pagãos. Ou a um deus pagão. Afinal, é essa existência que é a originadora da seita devoradora de cadáveres. Porque Prima aceitaria a doação da livraria e até mesmo ficaria diretamente do lado de Andrew. Ela poderia ter traído sua fé. Não, isso também não pode estar certo. Seu olhar era sincero. Quase fanático. Winston olhou perplexo para as costas da garota que tinha se virado. A confusão que ele tinha não podia ser respondida, mas um palpite assustador tinha vagamente tomado forma. Em tal situação, pode haver apenas uma possibilidade: o dono da livraria e a bruxa primordial. São da mesma origem? No momento em que Winston ficou completamente chocado com sua própria conjectura, Prima já havia liderado seus subordinados para o campo de batalha infernal sem qualquer hesitação. O campo de força de éter penetrante rasgou o traje protetor de Prima como uma fera selvagem. Prima apertou seu primordial tome Potions em seus braços e respirou fundo. Depois de atribuir tarefas aos outros, ela gradualmente foi mais fundo no coração daquele campo de batalha em ruínas. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.